Bom dia, crianças! Vamos começar mais uma aula? Espero que todos estejam bem. Vamos para a aula de hoje. Vamos começar novamente com o nosso calendário. Hoje nós estamos iniciando uma nova semana. O mês ainda não mudou, nós estamos no mês de fevereiro. Mas hoje é dia 15 de fevereiro, segunda-feira. Nós sabemos que a semana começa lá no domingo, que foi ontem, dia 14. Mas hoje é o nosso primeiro dia de aula, dia 15 de fevereiro, segunda-feira. Hoje nós não faremos o aluno do dia. Lembra que eu falei lá no início que alguns dias nós teríamos e outros não? Hoje na nossa rotina, nós vamos relembrar o que é unidade e vamos chegar até lá na dezena. Então, quando eu falo de unidade, eu falo de 1. Então, o 1 eu posso representar com o número 1. Nós já sabemos como nós escrevemos 1. Com a escrita do número 1 ou com uma unidade, que no caso aqui está sendo representado por um quadradinho. Na sequência, nós temos o 2 ou 2 unidades, o 3 ou 3 unidades, o 4 ou 4 unidades, o 5 ou 5 unidades, o 6 ou 6 unidades, o 7 ou 7 unidades, o 8 ou 8 unidades, o 9 ou 9 unidades e o 10, que eu posso falar 10 unidades ou uma dezena, que é o conjunto de 10 unidades, que com material dourado eu posso representar em 10 cubinhos ou uma barra. Se eu contar aqui nessa barra, eu vou ver que eu tenho 10 unidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, eu tenho uma dezena. Sempre que a professora falar uma dezena, eu sei que vocês saberão que eu estou falando de 10 unidades. Então, na nossa rotina de hoje, estamos relembrando o que é unidade e o que é dezena. Nós vamos precisar dessa informação no decorrer da semana para fazer as próximas atividades. Hoje, nós teremos 2 aulas com a professora Aline. A primeira é a aula de ciências, onde nós vamos estudar um pouquinho sobre o campo e a cidade. Para isso, a professora deixou para vocês o link de uma história que se chama O Rato do Campo e o Rato da Cidade. É muito legal que vocês vejam essa história antes de fazer a atividade, porque lá vocês vão conseguir entender um pouquinho melhor quais são as diferenças do campo e da cidade. Vamos ver quais são elas? Então, nós vamos falar sobre diferentes ambientes, e o primeiro dele é o campo, o que nós chamamos também de zona rural. O campo é aquele lugar um pouquinho mais afastado, onde a gente não consegue ir tão fácil. Talvez alguns de vocês morem em algum sítio, em alguma fazenda, e esse espaço é considerado zona rural, é considerado o campo. Na zona rural, nós encontramos muitos animais, porque as pessoas que moram tanto na cidade quanto no campo podem fazer isso, mas é um hábito muito maior de quem mora no campo criar animais, criar galinhas, porco, ter o seu cavalo para andar no sítio, na fazenda. Também é um ambiente com muitas árvores. Na cidade nós temos, mas bem menos do que no campo. Muitos trabalham com algumas ferramentas específicas, como pá, enxadas, rastelos, e até mesmo com alguns transportes específicos, como o trator. Nós vamos ver agora a cidade, ou que nós chamamos de zona urbana. Então, olha lá a diferença. O campo nós chamamos de zona rural e a cidade nós chamamos de zona urbana. Vamos ver o que tem de diferente na cidade? A cidade tem muitas casas, prédios. Aqui no nosso bairro nós não temos prédios, mas lá em Jaú, no centro da cidade, nós sabemos que temos vários prédios lá. As ruas são pavimentadas, ou seja, são de asfalto. Já no campo, a maioria das estradas até chegar numa fazenda, num sítio, são estradas de terra. Nós vemos pela rua ônibus andando,
Carros, motos. No campo nós podemos ver isso? Podemos, mas na grande maioria dos ônibus, dos carros, das motos, eles transitam pela cidade, pela zona urbana. Então agora, vendo algumas dessas diferenças, nós vamos realizar uma atividade. Eu vou mostrar aqui para vocês, só para vocês verem, mas depois eu vou explicar certinho como vocês vão fazer no caderno. Aqui nós temos várias opções. Vocês vão observar se quando eu leio essa opção, se eu estou falando da zona rural ou da zona urbana. Então, ó, caminhos de terra. Onde que eu encontro mais? Na zona rural, que é lá no campo, ou na zona urbana, que é a cidade? Se for na zona rural, você vai copiar essa palavrinha aqui. Indústria, onde que eu tenho mais? Lá no campo ou na cidade? Lá na cidade, então eu vou escrever aqui na zona urbana. Professora, eu preciso copiar tudo isso aqui? Não precisa copiar tudo, isso aqui é só para vocês verem, terem a informação e realizarem a atividade. Então agora vamos para a atividade de geografia. Na aula de geografia, nós vamos estudar um pouquinho sobre os costumes e as tradições. O que são isso? Cada um de nós somos criados em uma família, com hábitos e tradições diferentes. Alguns já nasceram aqui na cidade de Jaú, outros vieram de cidades bem distantes, até mesmo de outro estado, e percebe que aqui, para aquele lugar que você morava, existem algumas diferenças, às vezes na forma de falar, às vezes nos alimentos que vocês consomem. Por exemplo, quem mora lá no Rio Grande do Sul gosta muito de tomar chimarrão. Vocês já viram essa bebida? Quem nunca viu essa bebida, pergunta aí para o adulto que mora com você se ele sabe o que é chimarrão. Alguns gostam muito do cuscuz, da tapioca, e esses hábitos foram andando de região para região. Eles começaram em determinadas cidades, mas como as pessoas mudavam de um lugar para o outro, foram trazendo seus costumes e as suas tradições também para a nossa cidade. E hoje, cuscuz é muito consumido aqui na cidade de Jaú, a tapioca, o chimarrão, mas eles vêm de outros costumes e de outras tradições. Vamos ver? Não existe nenhuma pessoa igual a outra. Às vezes pode haver uma pessoa parecida, mas igualzinha não. Cada pessoa tem uma história, nasceu em uma cidade, um país, tem um jeito de ser e de viver. As pessoas que vieram de outros lugares geralmente trazem costumes e tradições de seus lugares de origem, como o modo de falar e o gosto por determinadas comidas. Vamos observar esse desenho, olha lá. Nós estamos vendo várias crianças de lugares diferentes falando bom dia. Então nós percebemos que eles, além da fala, da língua que é falada em outros países, para aqui no Brasil, as características físicas, quando a gente olha para essa criança, a gente vê que elas são diferentes. Olha aqui, essa aqui é a Gabriela, que nasceu lá no Mato Grosso do Sul e está dizendo bom dia. Esse é o Daniel, que nasceu lá no Pernambuco e está dizendo bom dia, mas talvez a forma, o sotaque que ele fala de bom dia seja um pouco diferente do que nós falamos aqui no interior. Esse aqui é o Paulo, que nasceu lá no Amazonas, também está dando bom dia. Esse aqui, ó, é o Pedro, que nasceu em Moçambique, que já é um outro país, que lá também é falada a mesma língua que a nossa. Então, ele também está falando bom dia. Já esse é o Alejandro, que nasceu no México, e ele está dizendo buenos dias, que quer dizer a mesma coisa, quer dizer bom dia. E aqui o último é o James, que nasceu no Reino Unido, e ele está dizendo good morning. Vocês já aprenderam na aula de inglês que good morning também quer dizer bom dia. Então, olhando aqui para esses rostinhos, nós vemos que cada um tem uma característica, cada um tem um costume, tem uma língua que fala, tem uma tradição. Mas, independente disso, todos nós temos as nossas igualdades e merecemos respeitar uns aos outros, indiferente de quem mora em outro país, quem mora aqui, quem fala um pouco mais alto, fala um pouco mais baixo, fala um pouco mais calmo, fala um pouco mais rápido.
É importante que nós sempre respeitemos a diferença de cada um. Cada um tem um gosto, cada um tem uma forma de ser. Então, na atividade de hoje, vocês irão fazer uma pesquisa aí com o familiar de vocês. Vocês vão perguntar para o adulto que mora com vocês se ele conhece pessoas que vieram de outros lugares do Brasil ou de outros países e vão escrever lá no caderno. Agora eu vou explicar como que vocês vão fazer essa escrita no caderno. Então, começando lá no nosso caderno, com a data de hoje, Jaú, 15 de fevereiro de 2021, pulem uma linha e vamos anotar que nós tivemos aula de ciências, estudamos os diferentes ambientes. Aí sim nós vamos fazer essa atividade aqui que eu tinha dito para vocês, sobre a cidade e o campo. Vou observar tudo isso aqui, não preciso copiar 2 vezes. Vou olhar um por um e ver se eu vou copiar aqui embaixo da zona rural ou aqui embaixo da zona urbana. Depois que eu copiei e separei todas essas aqui, aí eu vou lá para o registro de geografia, costumes e tradições. Vou anotar que nós temos uma pesquisa para fazer e vou anotar se eu conheço alguém. Aqui eu coloquei o da professora Aline. Eu tenho uma amiga que se chama Cleide e ela veio lá do Rio Grande do Sul. E lá no seu caderno você vai colocar a sua anotação. Se você ou o adulto que mora com você não conhece ninguém que veio de outra cidade ou de outro país, você pode anotar lá que você não conhece ninguém. Essa é a atividade de hoje, tá bem fácil, não está? Lembrem de assistir a história, O Rato do Campo e da Cidade e registrarem no caderno. Terminando, enviem foto para a professora. Tenham uma ótima semana. Tchau!